Professores e professoras, bem-vindos e bem-vindas para mais uma TPC de hoje, de Ciências da Natureza, que é Genéticas e Descobertas da Ciência Contemporânea. Eu sou Kimíssima Comac, oriental. Hoje estou usando óculos, meu cabelo na altura do ombro, estou usando uma blusa preta com detalhes de flores vermelhas. E aqui do meu lado tenho então a Terezinha. Olá, Terezinha. Olá, Kimi. Olá, professores e professoras. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, sou formadora EFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,55 m e hoje estou vestindo uma blusa ferrugem e uma calça verde, Kimi. Opa! Então vamos lá, né, Terezinha? Vamos ver, lá, então, vamos seguindo. O percurso da pauta, né? Que nós teremos o diário de bordo, a resolução CNE-CP número 1 de 27/10/2020, metodologia ativa Peer Instruction, material de apoio, sistematização, avaliação, informes e referências. Vamos lá, então, ao diário de bordo? Por favor, um minuto. Então vamos lá, né, Terezinha? Vamos então continuar nas... O vídeo acabou não passando, né? Porque teve um probleminha aí, mas... Vamos continuar, Vamos né? continuar, mas é importante falar um pouquinho do diário de bordo, né? Isso mesmo. Falar que é importante a contextualização, anotações. Eu me lembro que eu fui numa feira em Jundiaí e foi muito legal lá, porque eu pude perceber o diário de bordo das crianças que eles fizeram, que eles escreveram aí, eu li o caderninho, todas as anotações, mas como que você fez isso? Eu tenho aqui meu diário de bordo, ou caderno de anotações, é importante, porque alguma coisa que passa ou outra, é importante para o estudante, para o professor. Eu tenho o meu também, sempre estou anotando alguma coisa, que quando eu tenho alguma ideia, eu já estou anotando lá para eu poder fazer, para eu realizar. Eu acho importante aí, porque ele também é um subsunsor que estimula a aprendizagem significativa. É isso certo, mesmo, é isso mesmo. Você sabe que o meu diário de bordo é meu diário de rascunho. Certo. Então vamos continuar, né, Terezinha? Nós temos aqui, então, as competências, né, habilidades dos profissionais da educação, da resolução CNE, CP número 1 de 27 de outubro de 2020, que é o artigo 7, né, que é a formação continuada para que tenha impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, que deve atender, então, as características de foco do conhecimento pedagógico, né, do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre pares e duração prolongada de formação e coerência sistêmica. E também nós temos o artigo 3, que vê as dimensões sobre conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Esses três contextos, ele mostra aí a identidade profissional, que tem alguns autores que estudam essa parte. Somos muito estudados, Kimi. Temos muitos autores que estudam a prática profissional do professor, quais os conhecimentos que ele deve estar movimentando, que ele deve estar, a sua parte reflexiva, e seu engajamento profissional, de que forma é feito esse engajamento profissional.
Então é importante, aí a gente pode citar alguns autores, tem o Tardif, o Freire também colocava muito, a Pimenta, são vários autores que falam sobre a nossa identidade profissional. É isso mesmo, né? E os saberes que nós movimentamos quando estamos dentro de sala de aula, fora dela, planejando e executando nossa profissionalidade. Ok, Terezinha. Tá aí. Então, professores e professoras, só um recadinho, né? Em relação sobre superdotação da aula da ATPC passada, semana passada, a Maria Aparecida, que ela perguntou: o Estado tem escolas para os superdotados? E então buscamos lá e conseguimos que o atendimento educacional a esses estudantes, né, de superdotação fica assegurado pela resolução CE 81 de 7 de agosto de 2012, que é: os alunos com altas habilidades superdotação deverão ser matriculados em classes comuns do ensino fundamental ou médio das escolas estaduais, que ficam então assegurados o atendimento da escolar adequado à especificidade das necessidades educacionais e que lhe forem apontadas pela avaliação pedagógica a ser realizada pelas escolas. Então, quer dizer, os alunos, né, com altas habilidades são matriculados no ensino regular e que atendidos com propostas de enriquecimento curricular e matriculados no atendimento educacional especializado. Ok, professores, professoras? É isso o recado, Terezinha. Agora nós vamos ver um vídeo sobre uma pesquisa da FAPESP sobre o combate genético. Vamos lá? Essa é a broca da cana. À primeira vista, essa pequena larva de mariposa pode parecer inofensiva. Mas o fato é que sua fome voraz faz dela um pequeno monstro, responsável por um prejuízo anual de mais de 5 bilhões de reais. A broca da cana é a principal inimiga dos canaviais brasileiros. As perdas provocadas pelo inseto são devastadoras e comprometem anualmente uma área de 521 mil hectares. Ao eclodirem dos ovos colocados nas folhas por mariposas, larvas minúsculas passam a comer a polpa do caule da cana-de-açúcar. O resultado são furos que causam perda de peso e fragilizam a planta, além de permitirem o ataque de fungos, reduzindo a pureza do caldo e a quantidade do açúcar e do álcool produzidos. Para enfrentar o problema, o Centro de Tecnologia Canavieira, ou CTC, em Piracicaba, interior de São Paulo, desenvolveu uma variedade transgênica da cana, resistente à praga. Batizada de CTC-20BT, ela foi aprovada em junho pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que é o órgão que avalia a segurança de transgênicos no Brasil. Nós inserimos na cana-de-açúcar um gene que produz uma proteína e essa proteína afeta o sistema digestivo da broca da cana. Ela morre porque ela não consegue digerir, então, o material que ela está consumindo. A variedade CTC-20BT é produzida a partir de um gene de uma bactéria clonado em laboratório. Micropartículas de ouro são recobertas com cópias do gene e em seguida bombardeadas contra as células do tecido do caule da cana. Essas células são cultivadas em meio de cultura e os embriões resultantes são capazes de produzir uma toxina que combate a broca da cana. A gente já consome vestígios dessa proteína quando a gente consome milho e mesmo assim, no produto comercializado, que é o açúcar, a gente não detectou nem traços dessa proteína que por si só já é uma proteína inócua para nós. O açúcar produzido pela cana-de-açúcar transgênico é idêntico quimicamente, molecularmente, ao açúcar produzido por uma cana convencional. Com a aprovação pela CTN-Bio, a cana transgênica será introduzida de forma gradual com o acompanhamento das áreas plantadas. Durante 2 a 3 anos, toda a cana produzida será usada como muda. Com a CTC-20BT, a produtividade deve aumentar em até 10%.
temos que entender que tem locais, a broca dá prejuízos maiores que 10, 15, até 20%, que na média já é excelente a recuperação da produtividade. Certos locais onde existe mais broca, esse benefício é tremendo. Então, Terezinha, você viu que essa reportagem aí da cana, né? Já foi feita pesquisa com arroz, com milho também, com soja, né? Transgênico, aumentando o número de alimentos transgênicos e agora, então, com a cana-de-açúcar, né? Existem estudos que me é bom importante colocar aí também que a CRISPR, essa técnica que é utilizada, ela já tem um tempo, mas é que permitiu com duas pesquisadoras que ganharam o prêmio Nobel aí, elas conseguiram fazer uma revolução. A técnica ficou mais simples e mais barata. Então, a partir daí, muitas escolas nos Estados Unidos já utilizam kits para fazer esse tipo de recorte, né, que a CRISPR permite. Você sabia disso? Que lá muitas escolas já utilizam essa técnica. Eles recebem esse kit para poder fazer esses recortes no DNA e inserir uma outra parte genética. Ao mesmo tempo, você me deixa apreensiva, Terezinha, porque mexendo com DNA, né? A gente fica pensando até que ponto nós podemos mexer, né? Mas aí você falando de duas mulheres, lembrei da Mulheres na Ciência na TPC passada, né? Mais umas também, mais duas que receberam o prêmio Nobel, né? Exatamente. Né? Mas aí essa técnica, ela não vem sendo implementada só, por exemplo, na cana-de-açúcar. Ela vem também sendo utilizada com animais. Por exemplo, alguns nos testes, nas pesquisas contra o câncer em humanos, criou porcos mais resistentes. E a gente vai falar de outras aí que é importante colocar, que vem, vamos dizer assim, uma outra parte desse sistema é que os cientistas também têm uma promessa aí. Qual que é a promessa, Kimia? Qual será a promessa, hein? Podemos falar agora ou depois, Terezinha? Vamos colocar aí pra gente aí um pouquinho, agora vamos chamar uma nuvem de palavras, certo? Vamos lá então no mínimo. Isso. Então, vamos colocar aí para vocês O QR escreverem a Code nuvem ali? de palavras ali, aí. Isso.
professoras e professores. Achei. Obrigada pelas contribuições, né? Aqui no chat está falando controle biológico. Aqui na nuvem de palavras também. Será que eu consigo mostrar aqui a nuvem de palavras aqui também, ó? Tá aqui a nuvem de palavras que está aumentando, que eles estão com dificuldade, então aparece muito controle biológico. Não sei se dá para ir bem. Qual que é a câmera? Então, eles colocam aqui controle biológico, biorremediação, e aí fala sobre intercalar plantio. Aqui tem mais, ó, Terezinha, sementes mais resistentes, transgênicos, menos uso de pesticidas, pulverização biológica, Isso aí. né? Controle de pragas, agronegócio mais rentável. Exatamente, que me tá É isso assim. mesmo, Os né? professores contribuíram aqui para gente sobre isso, tá? Acho que estou lendo aqui. É importante colocar aqui também que os professores colocam no geral essa parte do controle biológico, e muitos aqui colocam que é favorável aos orgânicos, É isso mesmo. Mas a gente coloca aí que, por exemplo, que a gente estava falando, é que alguns cientistas querem ressuscitar o mamute. Ah, Com essa técnica do CRISPR, utilizando essa edição genética aí, que seria uma edição genética aí. E aí esse mamute seria uma parte elefante com orelhas, gordura subcutânea, cabelos longos, desgrenhados, sangue adaptado ao frio. Parte mamute, parte... será que aquele filme Parque dos Dinossauros foi uma premonição? Não sei, Kimi, eu sei que a gente percebe que há uma evolução muito rápida devido que a tecnologia faz com que essa evolução aconteça um pouquinho mais rápida. Porque quando se fez a transcrição do DNA humano, no caso do genoma humano, conseguiu-se fazer 92%. Mas depois percebeu-se que o restante dos 8% só conseguiram recentemente. Por que que foi? Pela tecnologia. A melhora na tecnologia fez com que essa transcrição tenha sido feita mais rapidamente agora. Completada, Kimi. Então, 100% do conhecimento, então, do DNA humano, né? Para que serve isso, então, né, professores? O que será, né? Então, a gente pensa, por exemplo, resolver alguns problemas de doença, alguns problemas genéticos, né? Por exemplo, mamute, né? Ressuscitar os mamute. A gente precisa pensar muito bem nisso, né, Terezinha? Então, como a gente falou, os 8% desse genoma não foram esquecidos por falta de importância. Foi porque não tinha tecnologia adequada para fazer essa leitura. E agora, com a tecnologia, que vem avançando rapidamente no campo tecnológico, e aí também avança o estudo do genoma, tanto humano quanto de outras espécies. É isso mesmo. E nessa também estudar a nossa ancestralidade, né? Para ver de onde a gente veio, de onde a gente foi, por onde a gente andou, não é, Terezinha? E eu fico pensando assim, por exemplo... Pensar nesse dilema ético, né? Também, né? Que algumas coisas são boas, assim, na tentativa de acertar seu estudo das doenças genéticas, mas outras também a gente fica meio impactado com as mudanças que ocorrem dentro da nossa espécie, dessa evolução que a gente teve e agora mexer repentinamente em tudo. Então, não sabemos até que ponto isso possa ser ruim ou bom, né? Então, Terezinha, a Graziana, que é a professora Graziana, está comentando quanto à evolução, mas o problema da fome ainda é gritante. O que você acha que aconteceu aí, daquela pesquisa das batatas? Foi das batatas? Então, Kimi, existe uma pesquisa sobre as batatas, mas é interessante. O que aconteceu? Eles inseriram o gene humano nas batatas e o resultado foi surpreendente. Mas depende do gene, né? Eles relacionaram, né? Eles colocaram o gene relacionado à obesidade e à massa gorda nessas plantas. Com essa mesma técnica, fazendo uso dessa técnica. Foi recentemente, essa pesquisa aconteceu em 2022 e vem ainda sendo
aprimorada, vamos usar o termo aprimorada. O que eles conseguiram? Eles usaram essa proteína reguladora e fez com que as plantas de batatas idênticas produzissem safras 50% maiores. Bastante, né? A gente precisa pensar também que nós temos aqui hoje em dia um alimento transgênico, né? Como o milho, a soja. Mas é uma coisa bizarra, né? Porque foi um gene humano. Então. Que foi colocado na batata. Então, Você eles já esperam pensou? produzir mais porque eles têm esse pensamento de eliminar a fome no mundo. Higiene da gordura. Isso. É uma proteína reguladora da gordura. E as Já pesquisas pensou? continuam. Vamos continuar a nossa também, então. Kimie? Vamos falar então aqui do currículo paulista, das habilidades, né? Do EM13 CNT 304, que é analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de ciências da natureza, como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros, com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. E o objeto de conhecimento é a biotecnologia, bioética aplicada à biotecnologia, que são as patentes, segurança da informação e experimentação e aplicação da biotecnologia, com clonagem, transgenia, controle de pragas, terapias gênicas e tratamento. Bom, Kimie, vamos falar um pouquinho que eu concordo aqui, eu li aqui porque são muitos comentários, e eu gostei muito do comentário aqui acho que é a Gisele que fez, deixa eu só ler, é a Gisele Lopes. O que elimina a fome é a distribuição igualitária de renda. Concordo, Gisele, porque a gente percebe que muitos alimentos vão parar na lata de lixo, né? Então, eu concordo. E porque muitos não têm como comprar esses alimentos. E aí eles são perdidos. Eu já vi alguns programas e alguns mercados que fazem a doação, antes de se perder, fazem a doação para alguns centros que fazem alimentos para as pessoas necessitadas aí, que têm problemas, que são chamados aí para a gente, os homo sacer, que não tem um lugar, não tem política pública para essas pessoas. Então, aí uma parte de ciências sociais, mas vamos seguir a nossa aqui. A gente queria comentar um pouquinho sobre essa parte também. E falar sobre isso é importante dentro desse nosso contexto. E eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a nutrigenômica, falar sobre a nutrigenômica, né? O que é a nutrigenômica, Kimie? Entenda como a comida pode reprogramar seus genes. Então, o cientista também vem estudando essa parte de como a comida pode reprogramar os seus genes, e aí faz um estudo com os camundongos. Também é importante, professora, se puder procurar entender mais esse contexto, acho que muitos já ouviram falar. E é que nesses estudos chegaram a constatar que a alimentação pode impactar a genética ao longo de gerações. Concorda? E isso quer dizer, na prática, que o que a sua avó comia pode ter influenciado a atividade dos interruptores genéticos e o risco de doenças a que se sujeita o seu organismo. A evolução aí também nos estudos. É isso mesmo, Terezinha. Você falando isso, eu estou me lembrando que, por exemplo, tem em abelhas, para você ter uma rainha, para a abelha se tornar uma rainha, durante a larva, eles dão o quê? A geleia real. Se não tiver a geleia real, a abelha não vira rainha. Entendeu? Então, já também um modo de falar que a nutrição... Vamos falar um pouquinho aqui com os professores sobre uma técnica, um pouquinho aí para... A gente está falando de vários assuntos. E quando o professor trabalha, olha, a gente está falando de genética, mas isso não quer dizer que você vai trabalhar lá na aula essa parte. O que você estiver trabalhando lá, a gente vai falar um pouquinho do Peer Instruction. Como que a gente trabalha o Peer Instruction, por exemplo, se a gente está falando sobre algum assunto lá? É uma parte importante, porque a gente delimita vários assuntos e, às vezes, lá também, quando quer fazer uma recuperação com os alunos também, assim, não seria uma recuperação, mas você retornar aquele assunto, ou discutir novamente, a gente insere aqui o Peer Instruction. Que aí o professor, vamos falar um pouquinho aqui, o professor... Ele pode fazer o quê?
Deixa eu voltar aqui. Dá para voltar aqui? No outro. Não. Do Pirstrucha. Eita. Deixa eu voltar aqui. Tá com um probleminha aqui? Esse é do... não é a tela, tem que ser do PPT. É o outro do PPT. Aí. Deixa eu só colocar aqui, para eu colocar a caneta aqui. Caneta marca-texto. Caneta. Aqui. A apresentação. Funcionou, Kimi. Consegui fazer aqui uma coisa. A apresentação. Então, o que, que acontece? O professor, ele apresenta o assunto, ele pode já ter trabalhado isso em outras aulas, ele faz a apresentação. E aí, para ele indagar sobre essa apresentação, sobre os conceitos que ele ali discutiu, ele vai fazer um teste, uma questão objetiva ali. Essa questão objetiva, ele faz a indagação. Ele vai fazer a indagação por meio dessa questão objetiva. E aí, o que, que ele vai discutir com os alunos? Essa questão, os alunos vão ter de 5 a 8 minutos para responder. Aí eles pensam, tal, respondem a questão. Aí é uma reflexão individual, não é uma em grupo. Aí faz-se a votação, vai se votar, vai ver com, né? A partir da votação, o professor pode ter assim, ele pode ter um norte. Ele não pode contar para os alunos quem acertou ou quem errou a questão, porque ele vai observar. Ah, mas eu posso fazer por algum teste por um aplicativo? Pode, mas eu não tenho internet. Faz desplugada, faz levantando placas, faz levantando a mão, usa outro meio. Ou usa aquelas que você coloca as alternativas A, B, C, D e os alunos caminham para essas placas. Uhum. Depende aí o professor que escolhe a melhor forma dele utilizar. Se nessa votação deu menos de 30%, o professor tem que retornar a essa fase. Agora, se ele deu maior que 70%, o professor termina. Ótimo, o aluno entendeu o conteúdo, já sabe. Não, perdão, aqui não volta. Deixa eu apagar aqui. Borracha. Olha aqui, caneta. Aí ele faz o quê? Ele termina. Se for maior que 60%, ele vai lá aqui, ó, na explicação e no fechamento da atividade. Ele fecha tudo. Quando começa, na verdade, o peer instruction, que é a instrução por pares, quando ele estiver entre 30% e 70%, aí sim o professor vai fazer o quê? Ele vai separar esses alunos em grupos, colocar pelo menos um aluno que acertou, ele tem que colocar dentro desses grupos para discutir essa questão, e aí retoma a discussão. Mas os alunos não sabem quem acertou, quem errou, de forma que é o professor que mantém esse controle. Olha o poder de arguição aí, né? Aí o que acontece? Aí ele vai para o quinto passo, que é uma discussão, novamente, 5 a 10 minutos, e novamente vai para uma votação, e aí vai para a divulgação. E aí fecha todo o contexto. Se alcançou acima de 70, ótimo. Se não, alguma coisa ele conseguiu ali visualizar, o professor pode voltar à explicação e retomar esses assuntos. E se na segunda vez ou na terceira vez ele continua com, como se diz, acertos de menos de 30%? O professor tem que buscar outras estratégias. Não a mesma estratégia que ele já utilizou. Uhum. Entendeu? A pessoa, se eu sento aqui, caio, que vergonha pública. Mas é isso aí. Vamos continuando, Kimi? Então vamos. E aí temos uma pergunta aí no chat de novo, aí, e os professores estão com dificuldade para acessar o Mentimeter aí. Então, acho melhor, pode escrever aí no chat, mas aí não está a pergunta, né, Kimi? Tem a pergunta aí? Acho não. Que os professores estão com dificuldade. E eu também estou. Aqui no meu celular, porque ele está também, a internet está meio ruim. Aí está na tela. Porque a cana-de-açúcar, geneticamente modificada, citada no vídeo, é considerada transgênica? Aí tem duas perguntinhas aí que vocês podem responder, só para testar. É um testinho aí.
É verdade, Isaac, tem razão. Acho que a gente coloca aí, não pensa nesses aspectos aí também, né? Mas pode responder pelo chat, que a pergunta está na tela, então você pode responder pelo chat. Desculpa, Isaac. A gente pede desculpas aí. Such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live in love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. They tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind spending all this time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike the match, light the never knowing where we're going. Strike the match. Light it up. Youth on the run. We ride the setting sun to become illuminated. Youth on the run. We are the loudest ones, we fake it. We celebrate day and night. Aí, obrigada. Então, aqui bastante resposta à questão número 2. É só para a gente fazer mesmo uma retomada aí, para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte, né? E falando dessa discussão e colocamos mais um resumo aí do Perstruction. É uma metodologia legal para a gente poder trabalhar junto com os estudantes. Mas tem que ter um pouco mais de, assim, um planejamento, porque às vezes a tecnologia não funciona. Então, é bom mesmo ser desplugado, com o tradicional mão levantada. Às vezes funciona mais do que você ficar, às vezes, na tecnologia, que aí dá alguma coisa errada. Alguém está usando mais a internet que outros, ou todo mundo está usando junto, aí cai. Então, o desplugado funciona muito bem. E sempre lembrando que quando a gente vai fazer uma retomada, essa retomada deve acontecer logo em seguida, de forma diferenciada, sobre o tema. Os professores sabem, quando já tem essa sabiência de cor e salteada, né? Isso mesmo. E a gente vai falar mais uma coisinha, só que eu deixei aqui sem falar, que a gente não falou ainda, sobre os cientistas que estão evoluindo na maneira de estudar os cromossomos sexuais humanos, que eles conseguiram separar os cromossomos sexuais humanos de uma única pessoa, o X e o Y de uma única pessoa, usando uma pessoa que é portadora da síndrome de Klinefelter. Muito legal também, Kimie. Sobre isso é uma nova pesquisa, também falando da parte genética, que eles conseguiram as células XXY e além a outras X e X e X e Y, porque, na verdade, eles conseguiram de uma pessoa
que ela tem uma outra, além de ter a síndrome, ela também tem uma coisa mais que facilitou essa retirada. Então, Porque, na verdade, ela ainda é mais rara ainda porque ela é chamada de mosaico. É. A pessoa que tem essa também, a pessoa estudada. E descobriram também que parece que algumas pessoas têm um X, sempre um X a mais, ou um Y também a mais, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado também isso para ver, pesquisar, para ver o que está acontecendo. E, por exemplo, esse dos cromossomos X me lembra também o que pode ser transmitido, por exemplo, daltonismo, a doença também, né? Outra doença, outro tipo de doença, síndrome de Down, tudo então relacionado aos cromossomos. Isso está sendo tão sério que nos Estados Unidos, que lá a agência, que é a FDA, que é a proporcional aqui à nossa Anvisa, ela colocou uma legislação lá para impedir que seja feito humanos transgênicos. Então, também aí também nos Estados Unidos barrou isso também, e já é um exemplo para os outros países também. É isso mesmo. Então, nós vamos encerrando, vamos falar um pouquinho do material de apoio, matérias jornalísticas, certo? Que estão aí na tela. Aí você tem a sistematização do Kahoot. Não vai dar tempo de fazer o Kahoot, pessoal, sentimos muito, mas também porque a tecnologia também está meio estranha, né? Dá tempo de fazer alguma coisinha? Não. Acho que tem um minutinho só. Aqui é do Kahoot, se vocês quiserem aí, ó, para apresentar os jogadores. Um segundinho para vocês jogarem um pouquinho. Falamos muito, Kemie. A TVC está terminando. Ah lá, a Fran já colocou. Está colocando ali. Olha quantos. A gente fica feliz quando eles colocam. Muito obrigada, professores, pela... Nossa, muito legal vocês estarem aí auxiliando a gente. Coloca no iniciar agora. Iniciar. Lá em cima tem o iniciar. Isso. Professores entrando. Aqui ele falando, uma perguntinha só para brincar. Isso. Verdadeiro ou falso, aí o professor coloca se é verdadeiro ou se é falso. 9 respostas. Aí ele vai para o próximo, aí ele já dá os 10%. Aí avança, pontuações. Quem ganhou foi a Sussu. Ganhou 920 pontos. É porque a rapidez, ele conta também com a rapidez. Ah, meus parabéns, Sussu. Agora nós vamos fechar aí, ó, a apresentação. Vamos pro próximo. Pode ir retirando já que deu para brincar com os professores. A gente vai fechar essa apresentação nossa aí. A gente já fez a cimentação, a avaliação é formativa ao longo de todo o processo, né? Que meus professores já estão acostumados. Sobre aí a avaliação, a atividade. E vamos nos despedindo. Agradecemos aqui o diretor Mauro, o câmera, o Belo, TI Alan, Mídias Fran, produtora Lita, Libras, Elisângela e Natália. Um beijo, Natália, está ali, ó, ajudando a gente aqui. Manda um beijo para os professores aí, pelo seu auxílio. E até a próxima, né, Knie? É isso mesmo, até a próxima, professores e professoras. Muito obrigada.